expectativas da empresa que trabalha. Você é aquela pessoa que tem medo de não estar atendendo a expectativa da empresa, né? E ter aquela sensação de não estar sendo útil. Se você tem essa sensação, se você tem essa preocupação, continue aqui que esse vídeo é para você. Olha, então eu vou listar aqui algumas dicas na qual vai fazer com que você acabe com essa preocupação no dia a dia, né? Ou que você corra atrás da informação para que diminua esse seu medo de não estar atendendo a expectativa da empresa, acabar com essa sensação de estar sendo inútil, tá? Preste atenção que essas dicas aqui listadas serão de bastante importância. Olha, conversa com seu gestor, com seu líder, não tenha medo dele, tá? Tem muitos funcionários que acham que o gestor é um monstro, né? Tá certo que pode ter ali alguns gestores, né? Muito antigo aí que tem um pensamento ali ainda bem autoritário, né? Mas nos dias atuais eles são mais mente abertas, né? Então é muito mais fácil tratar, muito mais fácil lidar. Então comece pensando assim, né? Sem ter esse medo do seu gestor, do seu líder, converse com ele, tá? Olha, de tempos em tempos, peça lá um feedback para o seu gestor, né? Questione ele, o que ele está achando do seu trabalho, né? Até mesmo do seu comportamento. Seja transparente com ele, né? Deixa muito clara essa sua preocupação de não estar eventualmente atendendo a expectativa, se está com essa sensação de inutilidade, né? De estar sendo inútil para a empresa, se caso você tenha essa sensação, seja muito transparente com ele, né? Vá de coração aberto, né? Porque isso te machuca muito, isso te incomoda muito. Então, se você for com medo para falar desse tema e não abrir o seu coração nessa hora, aí vai ser ruim, né? Não vai passar uma comunicação verdadeira, né? Um sentimento verdadeiro. Então vá para esse bate-papo de coração aberto. E tem que estar preparado para o feedback, né? Porque eventualmente pode sim vir um feedback dando uma mensagem que de fato você não está atendendo a expectativa da empresa. E aí você precisa continuar nesse feedback, né? Continuar nessa conversa, questionando, tá bom, mas em que ponto eu estou errando, né? E se você está fazendo essa pergunta é porque você quer melhorar. Deixa claro isso para ele, que você quer melhorar frente a esse feedback dele. E aí vai depender de você, né? Em correr atrás, em traduzir bem esse feedback e melhorar nesses pontos. Depois volte lá, pede novamente um feedback, tá? Para ele, até para que você avalie se a sua, como é que eu posso dizer? Se a sua ação mediante aquele feedback anterior deu resultado, né? Então, se você não conversar com o seu gestor, se você não pedir esse feedback, você vai ficar eternamente com essa sensação que, olha, você está atendendo a expectativa e acha que não está, e aquilo te incomoda, e eventualmente não está mesmo atendendo a expectativa, né? E aí você não vai ter tempo, não vai ter oportunidade de corrigir as suas falhas, tá? Eu falo essa questão do feedback porque talvez você deve pensar assim, Edson, mas isso é uma obrigação da empresa, né? De tempos em tempos fazer lá um bate-papo entre o gestor e o funcionário, e ali o líder ele dá o feedback. Empresas grandes, multinacionais, de fato tem isso. Normalmente lá uma periodicidade anual, algumas semestrais. Mas lembre o seguinte, essa situação é uma situação que está te incomodando, então não vai esperar a partir da empresa, não espera chegar esse momento do bate-papo.
Seja proativo, antecipe essa conversa, né? Se isso te incomoda, se não te incomoda, fica tranquilo, né? Não precisa fazer nada. Mas se está te incomodando, você tem que bater na porta. O maior interessado é você, né? Então vai lá e corra atrás desse feedback sem medo do seu gestor, tá bom? Nessa conversa, peça ajuda dele, né? Pede para ele te dar um toque caso você tenha ali alguma atitude, algum comportamento que vá na contramão daquilo que ele espera de você, né? Porque nós somos seres humanos, a gente erra. Então, de repente, a nossa atitude, o nosso comportamento não está atendendo a expectativa dele, ele não está gostando. De repente, é aquele gestor que ele não avisa, né? Ele não comunica esse comportamento ruim seu. E aí a comunicação vai vir de uma forma ruim, que é uma dispensa, né? Que é o que você não quer. Então faça isso. Fala para ele, olha, se tiver algum comportamento meu aqui que de repente não te agrade, me avisa, porque pode ser que eu não perceba e eu vou corrigir isso, né? Vou trabalhar esse comportamento que na visão do seu gestor é impróprio, tá? Então essa dica também é importante para esse bate-papo, para esse pedido de feedback. Olha, observe também o comportamento do seu gestor. Fique atento a eventuais queixas que ele faz de um outro colaborador, de um colega seu, né, que eventualmente tenha cometido algum erro, alguma falha. E você ficando antenado nisso, você vai pegar como lição aprendida. Para quê? Para que você policie-se, né? Para não cometer aquela mesma falha e amanhã é você que vai estar lá levando um puxão de orelha. Então é bem importante, é bastante importante observar os comportamentos do seu gestor, porque observando você vai com o tempo entender, né? O que ele acha legal de comportamento, o que ele espera do colaborador, e você vai no dia a dia se moldando ali para atender a necessidade daquele gestor, que é o que acontece muito às vezes nas empresas, né? Muda o gestor, o funcionário tem problema. Por que ele tem problema? Ele não tem muita facilidade de se adaptar à nova gestão. É lógico, eu falo por mim, eu já tive esse problema, né, de não me adaptar com uma nova gestão, mas foi muito raro. É porque os valores dessa nova gestão não casavam com os meus valores. E aí não é nem questão de me adequar a essa nova gestão, né? Porque para eu me adequar eu tinha que mudar valores, né? E os valores dele é meio estranho lá, né? Então eu optei por atender a expectativa dele naquilo que for algo bem relacionado à atividade mesmo, mas alguns comportamentos que ele tinha lá, algo de valores que a gente não batia, né? Então nesse sentido não, mas no geral eu sempre me dei bem com todos os gestores porque eu ficava atento a esse comportamento. E essa questão de comportamento também, ela é importante pelo seguinte, vou dar um caso real aqui meu. Eu e um amigo, né, a gente trabalhou muito tempo junto e nós tínhamos uma gerente muito exigente, né? Exigente no sentido de cobrar as coisas da forma correta. E aí nós éramos responsáveis por cuidar de reclamação de cliente, é uma das nossas atividades. Então toda vez que tinha lá uma reclamação do cliente, cada um tinha lá uma carteira de clientes para cuidar e nós tínhamos que puxar as reuniões de MASP, né, que é de solução de problema, tratar lá o 8D. Então ela exigia muito um 8D com uma causa raiz bem identificada, com as ações bem definidas, né, alinhada a causa raiz e ações robustas, né, porque tinha lá um campo que ela assinava a pertinência. Então nós só podíamos mandar o plano de ação para o cliente depois do aval dela, né, da concordância dela naquele plano de ação. E eu já a conhecia há muito mais tempo do que esse meu amigo, né? Eu sabia
dessa atitude dela, desse comportamento dela, desse perfil dela. E o que acontecia, né? Muitas vezes a gente não conseguia tirar ali da equipe um plano de ação robusto, né? Uma causa raiz robusta. E aí o que ele fazia? Acabava a reunião, ele digitava lá o 8D, como tinha que pegar a assinatura de pertinência, e às vezes ela não estava na sala dela, ele deixava em cima da mesa. E às vezes estava ruim mesmo. Então na hora que ela olhava aquele documento, ela gritava, fulano, né? Não vou falar o nome dele aqui, mas se ele ver esse vídeo, ele vai saber dessa história. Fulano, pô, mas que porcaria é essa, né? Tá muito ruim esse 8D, volta lá, precisa melhorar. Enfim, na visão dela ali no começo, ele que não sabia o que é 8D, não tratava direito o 8D, fazia de qualquer jeito, né? E na verdade não era, ele tinha também a mesma dificuldade que eu tinha, ele tinha, de arrancar da equipe ali um trabalho legal, né? E aí ele falava assim pra mim, pô Edson, mas por que ela só reclama dos meus 8Ds e o seu não reclama? E eu sei também que o seu muitas vezes não fica bom, né? Porque é aquele caso que a gente não consegue arrancar da equipe com facilidade. Eu falei, pô, mas lógico, né? Você tem que ser mais esperto. Você sabe que ela é criteriosa, que ela exige bastante uma qualidade nos 8Ds, né? Então, ela não reclama comigo, porque assim, quando eu termino e ela não está na sala, eu não deixo na mesa dela. Porque se eu deixo na mesa dela igual você deixa, ela vai tirar a conclusão dela ali, né? E aí ela vai achar que é você que está fazendo mal feito. Eu não, ela não está na sala, eu espero, fica comigo. Quando ela chega na sala, eu mesmo já falo para ela, olha, isso daqui está muito ruim, né? Isso está muito ruim, tentei dessa forma, daquela forma, arrancar da equipe, mostrando para eles como é que se chega na causa raiz, mas eles não estavam muito interessados. Então eu sei que isso está ruim, é o máximo que eu consegui, então preciso até da sua ajuda para ver se a gente vai lá e tenta, né, arrancar algo melhor da equipe. Então, eu já chegava falando para ela que estava ruim e passava com uma clareza que não era por culpa minha, né? É porque a equipe não quer, né? Não quer fazer um trabalho bem feito. Então foi isso que eu falei para ele, eu faço assim, assim, assado, por isso que ela não reclama comigo, porque eu já mostro para ela que tá ruim, então eu não deixo ela ter a conclusão, eu já entrego a conclusão dela pronta, tá? Então essa é uma dica também que eu dou aí para você. Olha, observa também pequenos comentários, até mesmo gestos, né? Quando você entrega alguma atividade para o seu gestor, né? Se você entregou lá o trabalho que ele pediu, ele fez algum comentário, por menor que seja, de talvez ali uma insatisfação, de não ter gostado daquilo que está entregando, fique atento, já pergunta para ele, fala, esse comentário aí, por quê? O que você achou ruim, chefe? O que eu posso melhorar, né? Onde não tá legal, mostra para ele, né? Que você está disposto a melhorar. Às vezes tem aquele franzir de testa, né? Ele falou, putz, esse gesto que ele fez quando eu entreguei a atividade para ele, passa um gesto de não ter gostado, né? Então entrega e fala, olha, chefe, dá uma avaliada aí, aquilo que você achar que não tá bom, me avisa, eu venho aqui, a gente alinha para tentar melhorar, né? Mas faça isso antes mesmo dele ver o documento, para não dar tempo dele achar ruim, né? E se ele achar ruim, você já mostrou para ele que você está disposto a estar bem alinhado com ele para eventuais erros que tenha naquela atividade, naquele documento, enfim. Agora, se você está recebendo elogios frequentemente do seu gestor, pô, é um sinal que você está atendendo a expectativa dele, né? É um sinal que você é útil para a empresa. E não só elogios do próprio gestor, né? É lógico, o elogio do próprio gestor é o melhor sinal que tem. Mas elogio dos colegas de trabalho, né? Elogio dos colegas de outros processos, outros setores
Isso demonstra que a organização como um todo, ela está gostando do seu trabalho, né? Você está ganhando ali os parceiros de outras áreas e isso te ajuda, né? Tanto o seu gestor vê você com outros olhos, como uma pessoa útil para a empresa, né? A sua preocupação é estar sendo inútil, então já é um sinal de que você está sendo útil também, atendendo ali a expectativa dos colegas de trabalho, os gestores de outros processos também. Então isso conta bastante aí nessa missão de atender a expectativa da organização e de ser útil para a empresa, né? Bom, é isso daí. Espero ter ajudado e não tenha medo, hein? Não tenha medo de perder o emprego com essa preocupação de não estar atendendo a expectativa, de não ser útil para a empresa. Mas o importante é monitorar se você está ou não cumprindo essa expectativa aí. Segue essas dicas, né? Que eu acabei de dar aí, vai conversando com o seu chefe. Conversar com ele é a melhor maneira de você saber rapidamente se está atendendo a expectativa ou não do cliente. Se não estiver atendendo, vai lá, corrija e passa a atender. Beleza? Então, sucesso aí para você.